Vascaíno do Cerrado. Acharam que eu estava derrotado? Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí, ao contrário do que você queria. Tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou o vaso ruim de quebrar. Eu sei que os Nutella estavam felizes aí com o meu sumiço, né? Mas eu tô aqui me recuperando, um pouco de ressaca, cansado. Fui aí passar um fim de semana. Porra, inventei um fim de semana numa chácara e me lasquei. Tendo que ficar em churrasqueira, bebendo, depois carregando coisa, dando viagem, buscando pessoas. E acabou que o meu fim de semana foi assim, com a família, foi maravilhoso. Mas foi um fim de semana também que eu trabalhei, ralei pra caralho, né? Acompanhei o jogo do Vasco, vendo os flashes das notícias, porque a internet lá era horrorosa. Mas tô de volta, vamos falar do Vasco, vamos atualizar informações, deixar de enrolação, né? Vou pedir pra você deixar o joinha, você curte o canal, tô de volta, deixa o joinha, se inscreve no canal, que é importante o canal ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, a melhor casa de apostas que tem no Brasil. Eu faço muitas apostas através da 1xBet e hoje tem Atlético Goianiense e Palmeiras, 4,86 estão pagando a vitória do Atlético Goianiense, 3,80 no empate, 1,69 na vitória do favorito Palmeiras jogando fora de casa. Normalmente eu tento pegar gols, né? Eu vou ali no limite tentando buscar gols que vão sair na partida. Se você quer entrar nessa também, o link tá no primeiro comentário fixado, você vai fazer o seu cadastro lá, o código promocional para ajudar o canal é do Cerrado e o primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer a aposta junto com a 1xBet, o canal Vascaíno do Cerrado 2022. Bom, vamos lá, né? Acabou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times que estão ali brigando pela vaga no G4 venceram, com exceção do Grêmio, que empatou com Londrina, né? O Bahia ganhou do Brusque 1-0, o Ituano ganhou do Guarani 2-1, o Sport ganhou do Cruzeiro por 3-1, aí tá rolando a discussão de que o Cruzeiro entrou com reserva, tirou o pé, que se foda, o Vasco depende dele, né? Se o Vasco não classificar ou não subir para a Série A culpa não é do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a obrigação dele, agora é que se foda o que eles vão fazer, entendeu? Quem tem a obrigação moral de estar na Série A é o Vasco, e acabou, ponto, tem que vencer, tem os jogos aí pro final, e o Vasco precisa buscar uma vitória, as vitórias necessárias para que ele esteja na primeira divisão, independente do que o Cruzeiro vai fazer, se arregaçar, se arreganhar, entregar ou não, a responsabilidade é do Vasco. Então vamos parar com esse mimimi de ficar xingando o juiz, o Cruzeiro. Não, a competência ou a responsabilidade tem que ser do Vasco, beleza? Então tá aí, o Cruzeiro perdeu para o Sport 3-1 e o Vasco ganhou do Novo Horizontino 3-0. Nem fiz vídeo pós-jogo, não consegui, né, mas gostei da escalação, teve coragem de tirar o Raniel e voltou com o Marlon Gomes pro meio de campo, que é o óbvio, né? É o óbvio, é um jogador que, lógico, que se botar ele para jogar uma sequência de jogos, ele não vai ser decisivo em todas, mas você vê que no último jogo, que o Vasco teve dificuldade fora de casa, ganhou de virada ali na Bacia das Almas com o Alex Teixeira, foi contra o Operário, né? O Marlon Gomes, quando entra, dá outra dinâmica no meio de campo, né? Esse negócio de entrar com 3 atacantes, a gente perdeu o campo aí pro Operário. Então, assim, a gente precisa de mais jogadores no setor de meio de campo e jogadores importantes. O Yuri Lara, no sistema defensivo, é um jogador que faz diferença. O Andrei Santos, para mim, um dos melhores que tem hoje no Vasco. O Marlon Gomes, o Nenê, o Alex Teixeira, enfim, aí a decisão do técnico, mas gostei da escalação, tirou o Raniel, colocou o Figueiredo, fez outro golaço, né? Teve o gol do Marlon Gomes, a base resolvendo mais uma vez. E o Cachorro Louco fez o gol, todo mundo mandando mensagem dizendo que o Cachorro Louco fez o 3º gol do Vasco aí. Então tá aí, a 34ª rodada, agora faltam 4 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Eu fiz aquela simulação, a minha simulação, onde eu dificultei ao máximo a situação do Vasco para ver se mesmo assim ele se classificava. Eu vou fazer de novo, né? Agora com 4 jogos, uma maneira mais resumida. Então, para as pessoas que às vezes não entendem, eu tento dificultar ao máximo para que a gente consiga essa classificação mesmo
não conseguindo as vitórias que eu imagino que o Vasco deva conseguir, né? Porque o Vasco tem ganhado o Criciúma e o Sampaio Corrêa em casa e aí praticamente estará na primeira divisão. Eu coloquei que o Vasco ia ter 2 vitórias. Como ele ganhou uma, então agora o Vasco precisa de uma vitória para subir para a primeira divisão. Você tá ficando maluco? O Sport ganhou, como é que o Vasco precisa de uma vitória? Vou mostrar para você, né? Desde que o Vasco tenha uma derrota só. Eu coloquei numa simulação agora em 4 jogos que o Vasco vai ter uma vitória, 2 empates e uma derrota. O Sport vai ter 2 vitórias e 2 empates. E o Ituano vai ter 2 vitórias e 2 empates. Você vê, não coloquei que eles vão perder mais. Daqui para frente, os 2 adversários diretos do Vasco, eles vão ter... eles não vão ter nenhuma derrota, vão ter 2 vitórias e 2 empates. E detalhe, não considerei o fato de que o Grêmio e o Bahia ainda estão na briga. Porque se o Grêmio vence o Bahia e o Vasco vence o Sport, o Vasco passa do Bahia, né? Aliás, se o Vasco vence do Sport, aí é que pode esquecer mesmo, acabou, o Vasco está na primeira divisão. Mas vamos lá. Vamos nessa situação de dificultar, eu coloquei aqui, ó, o Vasco tem 55 pontos, pega o Sport no primeiro jogo, fora de casa, e vai perder para o Sport. Não, mas o Vasco vai empatar, vai... Foda-se, eu falei que eu ia dificultar. O Vasco perde para o Sport, jogando lá em Recife, né? Ia ser na Ilha do Retiro, mas parece que estão tentando levar o jogo para a Arena Pernambuco, ainda tá decidindo aí o que vai ser, né? Então o Vasco perde para o Sport, depois pega o Criciúma em casa e vence. Aí pega o Sampaio Corrêa em casa e empata. Olha, uma derrota, uma vitória e um empate. E o último jogo contra o Ituano, o Vasco empata. Então tá aí a sequência do Vasco com uma vitória. Uma vitória. O Sport tem 52 pontos, vai pegar o Vasco em casa, vai vencer. Joga com Londrina fora e empata. Pega o Operário em casa, vence e empata o último jogo contra o Vila, que tá brigando para não descer para a terceira divisão, e um dos melhores times do retorno, e vai empatar jogando fora de casa, né? Então tá aí a sequência do Vitória, 2 empates e 2 vitórias. O Ituano, do Vitória não, Sport. O Ituano, 51 pontos, pega o Criciúma fora de casa e empata. O Sampaio Corrêa pega em casa e vence. O Londrina fora de casa vence. E o Vasco em casa, ele empata. Eu coloquei que vai ganhar do Londrina fora de casa e ganhar do Criciúma em casa. Tá aí a sequência. Assim, esses times, eles vão chegar. O Vasco chega a 60, o Sport chega a 52 e eu, como mosquei, não anotei aonde vai chegar o... Vou botar aqui, Série B. Não botei aonde que vai chegar o Ituano, mas tá aqui. O Ituano na classificação... Ele é o 6º com 51 pontos, com 2 vitórias ele vai a 57 e 2 empates ele vai a 59. Então não chega aos 60 aí de Vasco e Sport. Aí o Vasco classifica em saldo de gols, por isso que é importante. O Vasco pode perder para o Sport na próxima rodada, mas ele não pode ser goleado, né? Por exemplo, se o Sport vence o Vasco por 5-0, na próxima rodada, ele passa o Vasco e assume o G4. Então o Vasco tem um saldo de 11 gols, enquanto que o Sport tem um saldo de 3 gols, uma diferença aí de 8 gols de saldo. Então é muito difícil você tirar essa diferença em 4 jogos, principalmente se ele não golear o Vasco no jogo que vai ter no domingo. Então, mesmo com todas essas dificuldades que eu coloquei, uma vitória do Vasco perdendo para o Sport, desconsiderando o fato de que o Bahia pode entrar na briga também, que o Ituano não vai perder, mesmo assim, o Vasco ainda com toda essa dificuldade classifica com uma vitória e 2 empates. Tá aí só para seguir aquela linha de raciocínio que eu coloquei no vídeo lá atrás, beleza? Bom, quem falou de reforços já foi o jornalista Jorge Nicola, que disse que a 777 planeja contratar 20 jogadores para a próxima temporada, caso o Vasco suba para a primeira divisão. Ele trouxe um nome que está bem cotado para assumir a lateral do Vasco, que vai sair do Atlético Mineiro, que é o lateral Guga. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um trecho aí do Jorge Nicola falando dessas 20 contratações, da situação do técnico e do lateral Guga que pode estar vindo para o Vasco, caso o Vasco suba para a primeira divisão. Até porque ele pertence ao empresário, o Juliano Bertolucci, que é o cara que está negociando o Andrei Santos. O Andrei Santos
deve sair, deve não ficar no Vasco, enfim. Então vou deixar para finalizar aí, agradecer aí a galera que me mandou mensagem, eu li bastante mensagem, pessoal que mandou no pós-jogo do Vasco, né, o carinho, o apoio, a força que vocês me dão, que é fundamental. Então, de coração, agradecer a todos vocês, desejar para vocês uma semana abençoada, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. De Guga, o lateral direito que pertence ao Atlético Mineiro não ficará no Galo para 2023, isso já é líquido e certo. Ele tem contrato com o Galo somente até dezembro de 2023, ou seja, o Atlético precisa vendê-lo. O Galo, que precisa negociar jogadores, vive um momento de muita dificuldade com o fluxo de caixa. Você sabe que o Atlético não tem o Arana como possível venda para a janela de janeiro. O Arana acabou se contundindo, então o Guga, o Zaratio, o Nathan Silva são hoje os atletas com maior poder de revenda. E em meio a isso, surgiu a especulação de que o Guga pode virar reforço do Vasco para 2023. Vasco que vai buscar um monte de gente, são pelo menos 20 reforços planejados pela 777 para a próxima temporada. O Guga é um dos nomes. E o fato de ser representado pelo Juliano Bertolucci ajuda. O Bertolucci recentemente, quando da renovação do contrato do Andrei Santos, topou ajudar o Vasco e a 777 na busca por reforços. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Guga. E essa pessoa me contou que, de fato, o Guga parece estar nos planos do Vasco para 2023, mas tem dois pontos super importantes que precisam ser resolvidos antes de qualquer avanço. Primeiro deles, o Vasco precisa garantir matematicamente o acesso na Série A. Não dá para contratar o Guga nem outros jogadores de peso caros se não tiver na primeira divisão. Segundo ponto, quem será o treinador do Vasco? Seria bacana, prudente da parte da 777 e dos dirigentes vascaínos escolherem primeiro o treinador, contarem com o aval desse cara para depois buscarem reforços, entre eles o Guga. Então é mais ou menos essa a situação. O Guga não fica no Galo para 2023 e um dos pretendentes em território brasileiro é definitivamente o Vasco, mas uma série de coisas ainda precisam ser resolvidas antes da confirmação desse negócio. E você?